Boker Tov, bom dia, caros amigos internautas, meus irmãos Yehudim, Shalom. Estou com o estudo aqui em mãos, a outra face, mais de 70 profecias analisadas uma a uma, comparadas pelos comentários de grandes eruditos judeus antigos e modernos. Profecia de número 38, que não se cumpriu na pessoa de Jesus, Yeshua, diz assim: alegação dos missionários sobre Isaías 61. Isaías 61, versículos 1 e 2, lido por Jesus e Yeshua em Lucas 4, 17, não faz parte das leituras de Haftarot nas sinagogas, porque essa passagem foi cumprida nele e os judeus ressentem-se disso. 1. Primeiro, o texto de Lucas 4,17 diz que Jesus Yeshua achou a parte do texto em questão, Isaías 61, para em seguida lê-lo. Ninguém precisaria achar um texto se o mesmo fosse realmente parte ou toda uma haftará. Percebe-se que o texto ou foi escolhido aleatoriamente ou foi procurado por Jesus Yeshua para que ele pudesse passar a sua mensagem ou aquilo que intencionava dizer ali. Segue-se que a ideia de que isso trata-se de um haftará é mera dedução ou especulação. 2. Um detalhe que não deve se esquecer é que a lista de haftarot está muito longe de ser algo uniforme em todas as comunidades judaicas. Há vários ritos judaicos e cada um deles tem a sua própria forma de ler haftarot e suas próprias listas. Há, por exemplo, os ritos ocidentais, os mais conhecidos atualmente: o iemenita, o ibérico, o Aram Tsuvá sírio, o Ashkenazi, o polonês, Frankfurt, Amaim, Chabad, Italiota, Mizrahi, Romaniota e o Caraíta. 3. O rito iemenita, por exemplo, tem Isaías 42, versículo 16, como Haftará da Parashá Bereshit. Todos sabem que o texto de Isaías 42 é uma passagem considerada messiânica para os missionários. Porém, o rito iemenita tem tal passagem em sua lista tradicional de Haftarot. 4. Mesmo o rito iemenita tem como Haftará o texto de Isaías 9, versículos 5 e 6, muito celebrado como texto messiânico. Tal passagem é lida em associação com a Parashá de Yitro. Confiram. 5. Os judeus do rito romaniota têm Isaías 60, versículo 17 a 62, versículo 13, como sua Haftará para a Parashá de Terumá, porção do livro de Êxodo. Isso inclui, como se pode notar, exatamente a passagem de Isaías 61, versículos 1 e 2. 6. O mesmo ocorre com os caraítas, que adotam Isaías 60, 17 a 61, versículo 9, como sua Haftará para a mesma porção citada acima. Há ainda o caso da Genizá do Cairo, situada sob a sinagoga Ben Ezra, que tinha entre suas Haftarot exatamente a passagem de Isaías 61, versículos 1 e 2. Detalhes importantes. A. Era uma sinagoga ortodoxa e tinha em seu rol de Haftarot passagens como Isaías 61, tidas como supostamente messiânicas. B. Os manuscritos encontrados ali são do século VIII, da Era Comum em diante, ou seja, cerca de 8 séculos depois do tempo em que Jesus e Yeshua teriam vivido. E o que isso prova pelo fato de manterem passagens como Isaías 61 em seu rol de Haftarot? Significa que eles não viam tal passagem como referência messiânica, menos ainda com relação ao Messias cristão, pois, caso assim fosse, não seriam uma sinagoga ortodoxa. Simples assim. Seu costume apenas retrata a diversidade judaica, sem nenhuma surpresa. Além disso, precisa-se entender que, devido ao fato de tal comunidade ter sido estabelecida em 882 da Era Comum e seus escritos compostos depois de 870 da Era Comum, segue-se que a inclusão de Isaías 61 em sua lista de Haftarot está mais para uma inovação daquela comunidade do que a preservação de um suposto antigo costume, uma vez que não se tem notícias de Isaías 61 como parte das Haftarot das comunidades muito mais antigas do que essa do Cairo.
C. Como demonstrado acima, mesmo hoje em dia, modernas comunidades judaicas ortodoxas ou tradicionais, como os romaniotas e os caraítas, ambas comunidades extremamente anticristãs, mantêm em seu rol de Haftarot passagens vistas como alusões ao Messias pelo cristianismo, sem nenhum problema. D. O fato de que as comunidades ocidentais não têm Isaías 61, por exemplo, como Haftarah, reflete seu costume assim como tantas outras comunidades espalhadas pelo mundo, pois, como disse acima, as listagens de Haftarot não são unânimes e padronizadas entre todas as comunidades religiosas judaicas. Depende do rito, da origem histórica e da orientação. Porém, mesmo aquelas que mantêm até os dias de hoje tais passagens como Haftarot, nem por isso deixam de ser ortodoxas ou tradicionalmente contrárias às aspirações messiânicas de Jesus. Um outro detalhe deve ser notado. Apesar de não figurar entre as Haftarot na maioria das listagens comuns às mais diversas comunidades e minhagim, ritos, o texto de Isaías 61 é estudado e debatido pelos mestres judeus há séculos, milênios. Há referências, estudos e debates não só sobre Isaías 61, mas também sobre outros textos tidos como messiânicos pelo cristianismo, como por exemplo Isaías 53 e tantos outros. Uma forma mais eficiente, se fosse o caso, evitar o contato dos judeus com tais temas nessas passagens seria simplesmente removê-los das escrituras. Os escribas poderiam ter feito isso tranquilamente, caso tivessem certo temor de que tais textos pudessem comprometer a visão judaica tradicional. Dizer que os rabinos excluíram deliberadamente passagens messiânicas das listas de Haftarot demonstra, da parte dos missionários, uma tremenda ignorância da realidade histórica e do desenvolvimento do costume da leitura das Haftarot, como provado acima, além de revelar sua total parcialidade como pesquisadores do tema, pois nem mesmo consideram o costume ainda hoje em voga entre várias comunidades judaicas, romaniotas, iemenitas e caraítas, por exemplo, que mantém não só Isaías 61 entre suas Haftarot, mas também muitos outros textos acalentados pelos messiânicos e cristãos como passagens que falam supostamente do Messias. Vale a pena lembrar ainda que os judeus iemenitas foram para o sul da Península Arábica por volta de 200 da Era Comum. Os caraítas passaram a ser uma ramificação judaica distinta no século VIII, e os romaniotas estabeleceram-se nos Balcãs bem depois da destruição do templo e da queda de Jerusalém, ou Jerusalém. Ou seja, todas as comunidades que mantêm os textos tidos como messiânicos em sua lista de Haftarot, embora sejam de fato judaicas ortodoxas, adotaram tais listas não como parte de uma tradição antiga, mas pelo contrário, era uma inovação se comparado às outras comunidades judaicas. Passagens tidas como messiânicas pelos cristãos e messiânicos podem ser encontradas nas listas de Haftarot de várias comunidades ortodoxas, de diferentes Nusachim, ritos, por exemplo. O rito italiano e iemenita tem Isaías 42, versículo 1 ao 21 e 41, versículo 1 ao 16, respectivamente, como Haftarah da Parashá Bereshit. O rito Askenazi usa Isaías 9, versículo 5 e 6 como adendo a Haftarah da Parashá Yitro, como aliás já foi mencionado. Portanto, não procede a assertiva de que os rabinos excluíram passagens messiânicas para esconder algo dos fiéis. Trata-se de mero libelo difamatório que, na verdade, só acrescenta combustível à fogueira do antissemitismo, pois com isso, muitos erroneamente concluem o mesmo que os inquisidores concluíam, a saber, que os judeus são um povo mentiroso, enganador e fraudulento. Lançar mão de tais argumentos infundados é aplaudir tais posições e atitudes historicamente desfavoráveis ao povo de Israel, o que na verdade revela a outra face, a verdadeira face de muitos supostos movimentos messiânicos modernos que, a bem da verdade, não passam de ramificações cristãs heterodoxas.